Seja bem-vindo à Pastoral Universitária e estamos aqui para fazer de novo uma reflexão sobre o Evangelho, agora de volta ao tempo comum. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Primeiro, Jesus, quando viu as multidões, ficou compadecido. Por quê? Porque notou que as pessoas ali estavam como que ovelhas sem pastor. Bom, será que esse não é o nosso cenário hoje em dia? Vejam, pense na situação política do país e numa situação, não precisa ser só agora, veja já de anos e anos para cá. A gente vê que cada vez mais a classe política do Brasil se utiliza do povo, se utiliza das leis, se utiliza de toda essa estrutura que a gente tem para usar o povo a seu favor, a favor do seu poder, e deixando o povo realmente como ovelha sem pastor. O que Jesus diz aqui claramente é que a gente não acredite nos líderes puramente humanos. O que eu quero dizer com isso? Não se enganem ao achar que na época de Jesus não existiam de fato pessoas ditas pastores. Existia sim o grupo de fariseus, existiam sim vários pastores na época que guiavam espiritualmente o povo. Existia Caifás, que devia estar lá no templo enquanto Jesus falava aqui, fazendo os seus sacrifícios, enfim, falando em oração, falando em Deus. Mas esses sacerdotes da época não tinham verdadeira fé. Eles também estavam corrompidos por um sistema em que eles viram que, usando o poder que eles tinham por causa do cargo e do posto que eles ocupavam, eles podiam manipular a população, manipular todo o sistema de fato para que eles, em vez de guiarem as pessoas, as usassem em prol de um poder pessoal. Jesus vê isso. Jesus vê que em cargos de liderança e em cargos tanto políticos quanto religiosos, ninguém estava nem aí para o povo. O povo estava perdido porque os que estavam ali para guiá-los não estavam guiando-os, mas sim buscando o crescimento pessoal. Então Jesus vem e escolhe os 12 apóstolos. E veja que interessante, que fica muito claro aqui como Jesus não faz distinção de pessoas. Tinha ali o pescador, o Pedro, que depois se torna pescador de homens, a gente vê isso mais pra frente. Tem ali, por exemplo, Mateus, o cobrador de impostos. A gente sabe que na época, ser cobrador de impostos era algo muito mal visto. A pessoa já era tida como alguém meio ruim, alguém que se usava ali daquele cargo para roubar das outras pessoas. A gente tem também o próprio Judas Iscariotes, que depois foi o traidor. Ou seja, Jesus acolheu a todos esses e deu para eles essa missão. A gente vê que ele não fez nenhuma distinção. Ele não foi lá e escolheu pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas tidas como 100% corretas. Não. Jesus olhava o coração das pessoas. Jesus escolheu Judas e deu uma chance a Judas e deu várias chances a Judas. E Judas recusou todas elas. Então,
no final das contas, Judas cavou a própria cova, mas Jesus deu várias chances. E Jesus também nos dá várias chances. Tem um momento aqui também em que Jesus fala: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, oremos, pessoal, rezemos para que, no campo sociopolítico, nós tenhamos bons líderes. Que tenhamos líderes que realmente se importem conosco, que entrem para a política para cuidar do povo, para gerenciar aquilo de uma forma que beneficie o povo, e não simplesmente que entre para roubar, para destruir com tudo, para encher o bolso e largar o povo na miséria. Além disso, rezemos também para que a igreja ganhe corpo. Rezemos para que a vocação sacerdotal desperte nos jovens. Oremos, o próprio Jesus disse: pedi, pois, ao dono da messe, ou seja, pedi a Deus que envie trabalhadores para a sua colheita, ou seja, que envie sacerdotes para guiar o povo. A gente vê também, e é importante a gente entender isso, que Jesus não escolheu 12 funcionários. O que Jesus faz é escolher 12 representantes. Então, o sacerdote de hoje em dia é um representante direto de Jesus. O pontífice, né? É a pessoa que faz a ponte entre nós e Jesus Cristo. É uma pessoa de fato importante e que traz com ele um poder espiritual. E por fim, o último ponto que eu queria falar aqui, que eu também considero muito importante, é: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, os apóstolos receberam todos esses dons gratuitamente. Então Jesus fala: não vai inventar de vender os dons que eu dei para vocês. No caso aqui, ele está falando para os apóstolos, mas isso serve para todos nós. Então, se nós recebemos algum tipo de dom, que de alguma forma a gente doe isso para os outros. Cada um vai ter o seu dom, cada um vai ter a sua habilidade. Nós não somos iguais, né? Cada um se sai melhor em alguma coisa. Isso que você tem de especial, compartilhe com o outro. Tem pessoas, por exemplo, os vicentinos, vão estar recebendo alimentos, recebendo doações e levando para os mais pobres. E eles não cobram por isso. Esse tipo de gratuidade. Não desconfie de alguém que quer te vender Deus. Desconfie de pessoas que querem te vender um puxadinho do céu, porque isso não existe. A gente recebe de graça e a gente também deve compartilhar de graça. Então é isso que eu queria trazer para vocês com essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixa um likezinho, compartilhe isso com as pessoas que você ama. Isso ajuda demais o canal e ajuda demais esse vídeo a chegar para outras pessoas. Se inscrevam no canal, ative as notificações e a gente se vê na semana que vem com mais uma reflexão sobre o Evangelho. Até lá!